Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Microfone ligado, Eu tô todo sentado. ouve essa merda senão nós tá desempregado. Um programa tão sensacional. Sucesso. Nós ouve mesmo. Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo mundo. Nosso Robert de hoje é o Rodrigo Rosenthal. Rodrigo é analista de telecomunicações. O que é um analista de telecomunicações? Trabalho numa multinacional. Uma multinacional? E porque é uma multinacional, você se acha melhor do que os outros? Nunca. Que multinacional é essa? Ericsson. Ericsson. Nossa. Empresa sueca. Ericsson é chique, Sueca. Ericsson é Sueca. chique, filho. A Ericsson inventou o celuleca, não foi isso? Exatamente. Fixo. Telefone fixo. Ele inventou o telefone fixo? O Grambel. Ah, então Não, foi o Grambel. Não, inventou o celular. Grambel Ericsson. Ah, Não é isso? Isso aí. É isso aí. O celuleca que nós o celular usamos que a gente hoje. não vive sem. Exatamente. Essa E você desgraça, trabalha na né? Ericsson. Isso na Ericsson. Exatamente. Muito bacana. Boa, Em mesmo. São José dos Campos. São José dos Campos. Trouxe presente? Trouxe celular pra Vários. nós ou não? Vários? E vou pagar o almoço também. Ai, e cadê boa. o presente? Não tô vendo Não nem. tem mais Vários telefone Ericsson. Não, ele não trouxe tem. vários não tem. celulares. tem. Pera aí, ó, Não deixa o cara falar, Tá por certo. favor, gente. O meu primeiro celular foi um Ericsson. Não tem mais. Aqui Não tinha tem na mais, época tinha do só tijolo, Ericsson. né? Isso. Flip. Agora é o quê? Virou o quê? Não tem mais, agora é só equipamento. Fechou a empresa. Fechou. Beleza. Aí é bom deu uma quebrada. Você vê que era bom o telefone. Fechou a empresa. Deu pouco defeito. Beleza. Obrigado pela sua Obrigado. presença. Valeu, Rodrigão. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Tarde, turma amiga, vamos lá. Se você sente tédio quando está sozinho, é porque está em péssima companhia. É isso aí, bichão. Boa, milhaça. Quem você convidou, Couve? Paulinho, cintura. Fala, Emílio, beleza? Tranquilo, Couve? Graças a Deus, seguindo o bonde. Olha Isso lá, é que hein? importa. Olha Opa, lá, hein? Seguir o bonde é Cuidado sempre lá com preciso. aqueles negócios que você tá me falando ontem. Fica tranquilo, Emílio. Eu não faria isso. Emílio, mas não tem nada a ver uma coisa Ouve com o a outra. vovô. Tem sim. Não confunda. Ouve o vovô. Você tá Alhos mexendo no como vestido. galhos, Não compadre. confunda Não confunda alhos com bugalhos. você veio com o cabelo igual do Pau Raul que Gil nasce hoje. torto, nunca se direito. Existe um projeto familiar, como é que é? Escuta o Muito mais do que um vovô. Desde projeto janeiro, televisivo. já vem sendo trabalhado. Escuta o Isso vovô. é apenas as coisas da vida. Mas é mexer num vespeiro. Não, mas não importa. Independente de qualquer outra coisa, Tá filho. bom, Aqui, tá bom. a primeira, antes de coisa, político. existe uma coisa chamada ética, meu irmão. Ética. Tem Há gente- 18 anos você me conhece a minha personalidade, amigo. Você conhece a ética líquida. É. Dependendo da situação, você Ela age- desvia. Ela vira outra coisa. Ah, mas isso aí, se a gente tiver uma certa idade na vida e não perceber os movimentos e também não souber esquivar, Nossa. tô com Tudo treino bem. da esquiva em dia. Vai, vamos Boa, esquecer. boa, borracha, boa. Vamos falar Enfim, hoje. Quem vambora. virá aqui? Doutor Roberto Liviano. Quem que é esse cara? É um promotor de justiça. Vamos falar sobre corrupção. Inadmissível. Ministério Público. Admissível. E ele tem idealizador e coordenador da campanha Não Aceito Corrupção. Ele vai mostrar quais são os pontos da corrupção. Tem solução ou não para o Brasil? Qual seria a solução? O que temos que fazer e o que pensar e como agir? Passeata dos coxinhos. Ele Muito bem. não Seu cabelo tira tá muito o bonito hoje, chapéu Carioca. pra corrupção. Ele é tipo Você o sabe- Janot aqui de São Paulo, esse doido Você aí. sabe que eu acho bonito que as pessoas acreditam que um dia a corrupção vai acabar. Não sei. Eu não tiro o chapéu Qual pra seria a corrupção, você proposta? tira? Você como Nem ser acabar, humano... pelo menos diminuir já seria um bom você, sinal, né, ouvinte, gordinho? Como Bastante, ser Tá humano... com conjuntivite? Peraí, vocês estão malucos. É, tá maluca, mano. Tá falando de conjuntivite. Muito bem, está começando o Pânico aqui na Jovem Pan. Muito bem, o negócio é sair do estresse do dia a dia, esquecer esse negócio de alta do dólar, inflação, todo mundo pessimista. Você quer um ótimo motivo para você viajar? CVC, os pacotes estão em média 30% mais baratos do que no ano passado. Isso é que eu chamo de pacote contra a crise.
Além disso, quem comprar as férias de verão agora na CVC ainda tem 60 dias para começar a pagar a viagem. Ou seja, você compra agora a sua viagem de Natal, Réveillon, férias de janeiro e começa a pagar só em outubro. E ainda dá um chega pra lá nesse ambiente baixo astral. Vá a uma loja CVC, acesse o site cvc.com.br ou então consulte seu agente de viagens. CVC, sempre com você. Vamos trabalhar ou não? Vocês querem ficar trabalhar? Vamos trabalhar então. Nosso convidado de hoje, promotor de justiça, doutor em Direito pela USP, presidente do movimento do Ministério Público Democrático, idealizador e coordenador da campanha Não Aceito Corrupção. Hoje vamos falar sobre corrupção. Aqui está o doutor Roberto Liviano. Tudo bem, doutor Roberto? Grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês. Eu que admiro vocês e assisto e ouço há muito tempo. Então me sinto muito feliz e honrado em estar participando aqui. Eu sou Depois daquela propina que o senhor cobrou pra vir, tá tudo certo. Doutor, eu sou figura conhecida do Ministério Público, já estive lá várias vezes explicando as coisas que a gente faz, aquele esquema todo. Mas eu quero saber o seguinte, o que é nãoaceitocorrupção.com.br? Pra turma entender. Não Aceito Corrupção é uma campanha que o movimento do Ministério Público Democrático lançou em 2012, cujo objetivo é contribuir para a mudança de cultura de corrupção que existe no Brasil. A corrupção nossa, ela é secular, ela vem desde as capitanias hereditárias. Infelizmente, ela está embutida no cotidiano das pessoas. As pessoas acham a coisa mais natural do mundo levar vantagem. Aliás, eu costumo dizer, as pessoas perguntam como melhorar a questão da corrupção no Brasil. Precisamos de mais leis? Eu costumo dizer, não, nós precisamos revogar uma lei, a lei de Gerson. Se a gente revogar a lei de Gerson, a situação no Brasil melhora. Porque existe essa coisa incrustada no hábito das pessoas de querer sempre levar alguma vantagem em alguma situação. E não é só na esfera pública, corrupção na esfera privada. Exatamente. Veja os executivos presos. Veja os grandes líderes da FIFA presos, tá certo? Então, a corrupção privada também é um problema grave, porque a corrupção é bilateral. Né? Onde tem dinheiro e onde tem poder, tem corrupção. Exatamente. Agora, deixa eu só pra gente poder entender esse negócio, porque hoje em dia a gente está vendo uma grande investigação em cima do caso da Petrobras, do Mensalão. Isso sempre existiu no Brasil. Petrolão. Petrolão. E o Mensalão também. Mas já foi até julgado. Mas começou com o Mensalão. Isso, hoje em dia a gente está vendo mais isso aparecer, porque o Ministério Público, ele teve mais força de um tempo para cá, a Polícia Federal também, é devido a isso, não é? Não é porque o Brasil mudou, alguma coisa. Essas instituições, elas estão mais fortes e mais independentes. Essa questão é muito importante, Emílio. E, na verdade, não é que agora surgiu, agora se inventou. Na verdade, a corrupção no Brasil ela é antiga, é um fenômeno histórico, cultural. E hoje, o que se percebe é que ela está mais visível. Né? Sim. Hoje, as pessoas estão mais preocupadas com este assunto. Hoje, quando houve a cobertura grande da mídia brasileira em relação ao processo do Mensalão, as pessoas prestaram mais atenção nisso. A mídia cobriu com profundidade, acompanharam-se os lances todos do desdobramento disso. Agora nós temos a Operação Lava Jato, com a investigação da Petrobras. Ou seja, as pessoas estão prestando mais atenção. Estão se politizando. Mas isso é importante. Infelizmente, na hora da eleição, ainda não há um grau de consciência necessário para deixar de escolher os maus. No entanto, as pessoas pensam mais nisso. Hoje nós temos a lei da ficha limpa, que barra candidaturas com pessoas que têm um histórico de violação de atos de conduta que violam o patrimônio público, condenadas mesmo? Em primeiro grau e segundo grau. Óbvio que você tem, tem uns uma aí que boa tá louco, filtragem, bola. Você tem uma boa filtragem. É verdade. Não resolve tudo. Sim, sim. Uma coisa que eu costumo dizer, que eu acho importante, as pessoas sempre lançam essa pergunta: como acabar com a corrupção? Não há como acabar com a corrupção. Sim. Nós sempre teremos corrupção, como sempre teremos violência, sempre teremos desigualdade. Mas dá pra melhorar. É lógico, dá pra melhorar, e você tem que ter política pública e vontade política, medidas para combater a corrupção. Transparência, educação, educar as próximas gerações para a ética. Falta isso.
O Brasil vive uma crise Verdade. ética, crise de valores. O pai é parado na estrada porque tá dirigindo em alta velocidade. O filho vê, né? Oferece dinheiro pro guarda na frente do filho. O filho acha bonitinho. E reproduz isso. Quando Então, eu mas crescer, eu vou fazer o isso Brasil também. sempre viveu, né? Mas isso é da cultura. Cultural. É. Por exemplo, o filho aprende a corrupção quando você vai no Play Center. Você chega lá e fala, esse brinquedo, se tiver menos de 6 anos, é de graça. Se tiver mais de 6, tem que pagar R$25. O pai fala pro filho, ó, finge que você tem 6 anos. Todo mundo faz isso. Tá criando um corrupto. Exatamente. Aí o filho olha pro pai e fala... O filho dá um tomé, né? O filho dá um tomé. Ele fala, não, ele tem 6 anos. O moleque tem Ensinando 10. o O menino moleque a fica mentir. puto. O moleque fica puto. Fala, não, eu tenho 10, pai. Não, fala que você tem 6. E aí ele fala que você tem 6. Começa aí, todo mundo faz. Todo mundo O já jeitinho, fez o famoso esse ato. jeitinho É, o brasileiro. jeitinho lei do brasileiro. É a lei É a lei do Mas- Jeff, é o que ele Então, falou, né? Mas, ô Roberto, você não acha que isso foi um jeito do Brasil, do brasileiro se virar? Esse negócio da gambiarra, nossa, esse jeitinho brasileiro? Foi, pô, porque o Brasil também, pô, vieram aqui levar o ouro embora, foi colônia há muito Na tempo. dificuldade. Na dificuldade, o cara dá sempre um jeitinho. Essa expressão jeitinho brasileiro, ela tem várias interpretações. E há uma interpretação muito positiva. Jeitinho brasileiro é um jeito maneiroso, habilidoso, se safar de situações difíceis. Flexível. Flexível. Isso é uma coisa boa, né? O que é ruim é o jeitinho no sentido de você entortar a lei. De você Enganar não os outros, cumprir né? a lei. De você não respeitar o outro. É isso, é tipo aquele. Eu odeio isso aí. Tipo assim, doutor, eu fiz um negócio bom pra caramba. Cara, tive uma puta vantagem, mas outro cara se prejudicou. Negócio bom tem que ser pros dois lados. Claro. Tipo, tem que ter esse princípio. Claro, e quando a pessoa diz, mas eu levei essa vantagem, mas eu não prejudiquei ninguém. A gente já ouviu essa frase. Já. Que é uma mentira. Porque É quando verdade. ele tá levando a vantagem, tá prejudicando a todos. Quando o síndico do condomínio, ele compra um capacho pro condomínio e superfatura a compra, ele tá lesando e recebe uma vantagem. Às vezes o dele vem de graça, ele recebeu uma comissão, ele tá lesando os vizinhos, né? E as pessoas acham isso Normal. aceitável, Isso, normal. Mas de vez em quando também não vem, tipo, que nem você falou da firma, o cara que vem de capacho fala pra ele, ó, se você fizer isso, eu te dou um capacho. De todos repente os o cara lados. nunca fez, Não, entendeu? É perfeita essa tua colocação, porque justamente a corrupção, ela tem esse caráter bilateral. É. A pessoa recebeu, o indivíduo da esfera pública recebeu uma vantagem devida, mas tem que ver quem financiou isso. Por isso que é importante essa prisão dos executivos, porque a verdade. torneira é a fonte da A corrupção. turma que banca, né? Você tem que apertar a coisa dos dois lados. Até né? porque se ele quisesse, ele pegaria e denunciaria, né? Claro que sim. O Então, mas pessoal Roberto, doutor do Roberto, outro lado. Porque ele não é bem vítima. Claro que ele se não é vítima, ele ganhou beneficia. muito mais dinheiro fazendo isso. Porque muitas vezes Porque, ele posa de é. vir. Não, se eu não cedesse, Mentira. eu ia perder a concorrência, É. ia ter que demitir os Mentira. empregados, né? Então eu cedi. A Convenção da OCDE, que é um pacto internacional contra a corrupção, diz lá no artigo 5º que o argumento de prejuízo à atividade econômica nunca pode ser utilizado para deixar de punir a corrupção. Portanto, esse discurso que você ouve às vezes do advogado-geral da União, do controlador-geral da União, não, o acordo de leniência é uma coisa muito boa de se fazer, porque você não pode interromper a cadeia produtiva. Você tem que realmente permitir que a empresa investigada faça o acordo e continue disputando as licitações. Espera um pouquinho, se a empresa praticou corrupção, ela tem que ser punida. Isso aí está nos pactos internacionais. Não tem esse argumento. Que vença a concorrência uma empresa limpa, uma empresa honesta, que surjam novas forças no mercado para disputar de forma ética e que você pune os maus, né? Isso não é argumento, não é razoável, né? Porque se for pensar assim, então, você não pode punir empresa porque você vai gerar desemprego. Então o Ministério Público não pode mais quebrar as bocas de fumo. Não. Porque vai desempregar o que distribui cocaína. Não pode mais desmantelar os grupos de extermínio. Porque o pistoleiro vai ficar desempregado. Desmanche legal de carro. Exatamente. Então, se você usar esse argumento ridículo, você simplesmente vai premiar o quê? Impunidade. E isso não pode prevalecer. Se a empresa é corrupta, ela tem que ser punida. Tem que prevalecer a limpeza ética, a concorrência justa. Se a empresa age corretamente, ela tem direito a disputar Então, o mas a- mercado. Mas aí você Mas vai a fechar ética- todas as empresas no Brasil. Mas a ética é Fazer um grande pacto pela ética. É.
Então, mas o conceito ética é muito complicado quando todo o sistema já é meio corrupto. Não é? O sistema todo já é meio do jeitinho. O cara já entra na concorrência, já olhando pro lado, desconfiado. Ele já entra combinado com as outras empresas de também participar daquilo lá, porque senão... Porque eu acho que o empreiteiro, o cara que está construindo, ou qualquer pessoa que vai trabalhar com o governo, não quer pagar dinheiro, não quer fazer a corrupção. Ele quer fazer o que ele faz. A empreiteira quer fazer obra. Agora, se o sistema é corrupto, ele tem que entrar naquele jogo, senão ele não joga o jogo. Não, eu acho que ele tem que denunciar e ter um sistema limpo em que as pessoas concorram de maneira correta, previsível, transparente. Eu acho que é assim que deve ser. Tem muita gente honesta, correta, e eu acho que estas prisões que estão acontecendo de gente detentora de muito poder econômico, elas têm uma simbologia muito forte. Porque eu acho que agora o Alto Executivo, ao perceber que a lei está sendo aplicada, que não tem moleza, que não tem brincadeira, as coisas vão mudar. Aí o neguinho começa a borrar as calças, né? Então, não estamos prendendo o dono do bar da esquina. Exatamente. Estamos prendendo os presidentes das maiores empreiteiras do país. E uma das maiores do mundo. E não estão conseguindo sair, porque o juiz Sérgio Moro, o Ministério Público Federal, a polícia, estão construindo a prova muito bem construída. Né? Não é só delação premiada. Até porque a lei proíbe que as pessoas sejam condenadas com base em delação premiada. Você tem que ter outras provas. A delação premiada é o só pra ver se o cara traz as provas. Exatamente. Abre você tem as provas? Tenho. Então tá bom, se você trouxer as provas aqui, você tem a delação premiada. É a prova de corroboração. Por isso que leva o tempo pro cara, tá negociando a delação premiada. A negociação seria o quê? Amigão, o que você tem de prova? Eu tenho isso, isso, isso. É avaliado a prova, é checada, aí sim a delação premiada. E mesmo, além disso, Carioca, além disso que a pessoa que delatou, ela apresenta, eu tenho que colher outros elementos que confirmem aquilo. Não basta aquilo que o delator apresenta. Eu preciso ter testemunhas, preciso ter documentos. Não é só a palavra Não é dele, só a né? palavra do delator. Não é só ele especificar o que aconteceu. Tem que provar. Tem que comprovar. Então você tem que levantar. Ou seja, é por isso que essas pessoas não estão conseguindo sair, porque a prova está bem amarrada. E a delação é importante nesse. Agora, há uma sofisticação muito grande nesse sistema de corrupção que a gente está vendo aí, dessas empresas offshore. Você acha que a polícia e o Ministério Público eles vão ter que se sofisticar também para poder... Porque, evidentemente, a corrupção não parou. Até agora tá tendo. Descobriram agora... É um mês, o vereador lá. Mês. O cara tava negociando há um mês aí. Foi pego no... Porque um delator falou lá. Então. Mas tem que falar mesmo, né? Isso que você está colocando, a questão é a seguinte. Hoje, não basta apenas eu verificar um ato de corrupção, fazer um processo aqui, levantar as provas aqui. Isto é insuficiente. Por quê? Porque o mundo está globalizado, esse dinheiro circula, tá certo? Sim. Então, para eu ter eficiência da justiça para punir esses atos, eu preciso de um grande pacto de cooperação internacional. Eu preciso que os outros países colaborem para que o dinheiro seja bloqueado, para que os elementos de prova sejam reunidos e para que a punição aconteça. E o movimento que o mundo está tendo é no sentido da colaboração. Você se lembra que no passado havia uma imagem de que a Suíça era um espaço em que as pessoas mandavam o dinheiro e não acontecia nada. Pois muitas investigações estão sendo feitas tendo-se êxito com colaboração de autoridades suíças. Sim, mas isso aí foi depois do Bin Laden, né? Eles têm medo dos terroristas. Não é porque o mercado financeiro é o mais corrupto que tem, né? Isso aí é mercado especulação. Opa! Sim, se for existem muitos fatores. Existem muitos fatores. Não é porque eles são bonzinhos. A lei anticorrupção brasileira, que é uma lei que foi aprovada em 2013, uma coisa que não se fala muito, mas é um dado de realidade, o Brasil foi um dos últimos países signatários dos pactos a ter a sua lei anticorrupção. E por que a lei foi aprovada aqui? Bom, houve o fator das ruas, em junho de 2013, o povo queria melhoria do controle da corrupção, mas mais do que isso, houve pressão internacional com ameaças de cortar financiamentos internacionais, né? Então isso que você está falando é óbvio que existem um conjunto de fatores que influenciam, que não se pode ficar alheio a isso, né? Já dizia Ortega y Gasset, que o homem é o homem em suas circunstâncias, né? Então elas são de várias ordens, né? Políticas, econômicas,
entendeu? Então, esse conjunto de fatores é realmente determinante para você ter uma situação diferente. Agora, nessa questão internacional, um caso que eu acho que vale a pena mencionar é o caso Pisolato. Ainda não se resolveu, né? Mas o Pisolato, na minha avaliação e pelo que eu conheço do que a justiça italiana está examinando, ele foi processado e condenado aqui e fugiu para a Itália e está se escondendo atrás da cidadania. O passaporte do irmão morto. O passaporte do irmão, e ele é italiano, então ele se esconde atrás disso, contando que a Itália vai dar mais peso ao fato dele ser italiano do que ele ter praticado corrupção, né? Na minha avaliação, e pelo que eu conheço do caso e relatos dos colegas que estão apurando, ele vai ser extraditado, sim. E essa extradição dele, a entrega dele para cumprir a pena aqui, isso é um caso, uma referência internacional para o mundo no combate à corrupção. Por quê? Porque o interesse da civilização em punir a corrupção, ele se sobrepõe ao interesse da nacionalidade da pessoa. Entendi. E veja que a Itália faz isso, apesar do Brasil não ter entregue o Cesare Battisti. Que tá aqui, né? Que colocou como o crime direito político. internacional se baseia na reciprocidade. Mas que colocou como crime político. Pois é. Se vocês me permitirem, o papo tá muito bom. Tem pergunta aí, Bola? Temos já várias. Várias perguntas. Esse é um assunto que todo mundo está discutindo. A corrupção tá na rua domingo aí, no Brasil inteiro, né? Na mesa de bar, com os amigos. É a corrupção e a gente está aqui com um especialista, não é? Uma fera. Uma fera nesse assunto, que é o Dr. Roberto Livianu. Ele vai fazer no dia 8 de novembro vai ter uma caminhada Não Aceito Corrupção. Tem o site lá, nãoaceitocorrupção.com.br. A gente volta daqui a pouquinho aqui no Pânico na Jovem Pan. Se você quiser fazer pergunta, aproveite que nós temos um doutor em direito aqui, promotor de justiça e presidente desse movimento. Boa. Já tem mais. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Estamos aqui com o coordenador da campanha Não Aceito Corrupção, o doutor Roberto Livianu. Ele é promotor de justiça, doutor em direito pela USP, presidente do movimento do Ministério Público Democrático, e a gente está falando aqui hoje sobre corrupção, sobre ética, sobre moral, e vamos deixar claro aqui pro ouvinte, porque às vezes as pessoas elas não sabem direito o conceito de ética, de moral. Então a gente pode trocar a cebola aqui, explicar mais ou menos, né? Porque às vezes a pessoa fala, ética, o que é ética? A ética é não roubar, não matar, é que tem que ser bonzinho. O que é moral? Moral é você ser um cara correto e tal, né? Então isso aí tem que ficar claro pro ouvinte, né? Ética, assim, trocando em miúdos, é mais ou menos a convenção pra gente se dar bem, não é? Conjunto de valores para você respeitar os limites, né? O direito de um termina onde começa o do outro, certo, né? Então, para diferenciar, a moral é aquilo que você tem com você mesmo. Por exemplo, é aquilo que você jamais faria, mesmo se ninguém estivesse vendo. É verdade. Essa é a moral. É, por exemplo, não tem nenhuma câmera, não tem nada aqui. É aquilo que você faz sozinho no banheiro quando você tá com você. Essa é a moral. E a ética é aquilo que a gente faz... que foi, Bola? Não tô. Não, a risada foi minha, Emílio. Desculpe. O que é? Você quer fazer uma as coisas que eu faço no banheiro. Então. Ai. Ninguém está olhando. Isso é falta de moral. Isso é falta de Seu moral. amoral. Isso são os valores morais. A ética seria mais ou menos a convenção que a gente faz para se dar bem, não é? Agora, o que é interessante falar, quando você aborda essa questão da ética, é que você tem a ética em vários campos, né? Cada profissão tem o seu código de ética. Então, você tem a ética médica, você tem a ética do advogado, você tem a ética do engenheiro, né? Mas você tem outros códigos éticos. A ética nas relações familiares, a ética nas relações amorosas, sim, né? A ética no comportamento para com os filhos, né? Portanto, essa questão dos referenciais éticos é importante enxergar que ela tem múltiplas facetas, né? E não é possível você respeitar uma parte e não respeitar outra, né? Ser ético é ter esta preocupação global em relação a esse conjunto de valores, né? Sim, mas o que acontece? Por exemplo, o Kant tem uma frase de ética que eu acho muito bacana e muito simples. Ele fala o seguinte: não faça nada que você não possa contar para os outros. É não é? Isso é um conceito bacana de ética e muito simples. Porém, muita gente usa a ética a seu favor, como usa os 10 mandamentos. Claro. Não é falar que eu acredito em Deus, eu sou um cara muito sério. Mas o que? Não matarás.
não cobiçar a mulher do outro, beleza, esse aí eu posso... Esse aí dá, uma olhada tá tranquilo. Esse aí eu posso... Eu só dou um bisuzinho e tá tudo certo. Eu posso usar. E é esse o grande problema desse conjunto de leis. Lei que a gente vive, né? Tem lei que pega, lei que não pega. Essa lei não serve pra mim. A lei do Faço a lei que é conveniente pra mim. 50 e 70 na marginal, tá indo. Tá, né? Esse muito complexo. E você vê, a campanha Não Aceito Corrupção, a camiseta, que agora há pouco estava aqui nos monitores, com certeza muitos políticos desonestos chegaram a pensar na ideia de vestir a camiseta. Eu não duvido nada que procurem e queiram, né, como se fossem éticos. Sim. Né? Essa é uma questão complexa, até porque depende da interpretação que você dá. Né? Cada um... Tem aquela famosa pergunta que foi feita ao Maluf, 2 mais 2 não é igual a 4? Ele respondeu, depende. Mas deixa eu fazer uma pergunta, então, pensando nisso que o senhor acabou de falar, senhor Roberto. Seria, então, a ética uma coisa, tipo, mais imutável e a moral seria discutível? Será que isso... Não, tipo, a ética é mutável, dependendo da época que você vive. Sim, porque a ética depende. Porque eu acho que o contrário, a moral depende da época e a ética não. Não, mas veja só, nós estamos falando de valores inerentes ao comportamento das pessoas na sociedade. A vida em sociedade é dinâmica, muda. Em razão disso, é natural que os valores também mudem, né? Hoje, por exemplo, a gente vive nos tempos da interação virtual, né? E se você pensar alguns anos atrás, isso não existia, né? Não tinha lei para internet. E naturalmente que muitas coisas a partir disso são questionadas. Isso é plausível, é razoável. A maneira das pessoas se comportar e as preocupações, elas mudam, elas são dinâmicas. Em função disso, você pode ter questionamentos, problematizações e atualização. Mas então eu não consigo entender a diferença entre ética e moral. Não, eu não falaria de ruptura de valores, de conceitos. O núcleo, as ideias centrais, o núcleo é o mesmo, né? De você respeitar o outro, né? Essa é uma questão muito interessante também quando a gente fala sobre isso. O mundo vive uma etapa da sua existência extremamente individualista. Sim. O outro é invisível, né? Grande parte desses problemas está relacionado a isso, esse excessivo individualismo, a maneira das pessoas viverem hoje. Salve-se quem puder. Você vê coisas até que a gente nem se dá conta, mas há alguns anos atrás, há bastante tempo atrás, você tinha aquele ritual da refeição em família, né? Então todo mundo sentado na mesa, discutindo como é que foi o dia, quais são as novidades, os problemas, né, o que está acontecendo no trabalho, etc. Hoje você tem forno de micro-ondas. Cada um esquenta a sua refeição na hora que chega. Um tá na faculdade, tô trabalhando e tal. Nada contra o forno de micro-ondas. Eu não quero ser um porta-voz da diminuição das vendas do forno de micro-ondas. É apenas uma evidência. É um elemento, um instrumento. O distanciamento. A gente conversa pelo grupinho do WhatsApp. Se comportar individualista, né? É só fazer um forno com 5 pratos. Vamos fazer essa. E veja, isso tem relação direta com a corrupção. Porque quando a pessoa desvia alguma coisa do patrimônio público, o raciocínio... Não, eu não tô lesando ninguém. Exatamente. Porque a vítima é invisível. O dinheiro público não é de ninguém. É como as pessoas pensam na rua, eu achei na rua, não é de ninguém. Não tem o dever de devolver e tal. E você veja que as pessoas, elas vivem de uma maneira muito individualista. Quem que cuida da praça do bairro? Quem que cuida da biblioteca do bairro? As pessoas não cuidam, porque a pessoa acha que isso é uma responsabilidade do poder público, né? A segurança pública é responsabilidade do poder público. Você tem uma pessoa que foi assaltada na rua, né? A pessoa vai, se ela encontrar um policial por perto, ela vai acionar a polícia para que o policial vá no encalço e recupere o objeto que foi subtraído. Pode prestar atenção que a principal preocupação da pessoa é recuperar o que foi subtraído. Se a pessoa perdeu de vista o ladrão, né, dificilmente ela vai noticiar, a menos que ela tenha interesse em receber o seguro. Se ela não tem seguro e não tem como receber, muitas pessoas não vão notificar. E quando não notificam, dificultam o planejamento da segurança pública. Claro, de saber os pontos onde você tem não uma sabe incidência. onde acontece o problema. Essa é mais uma evidência do individualismo.
Mas você não acha que isso é porque a pessoa não acredita mais naquela instituição, na polícia? Também. A pessoa perdeu o crédito, né? Ele não acredita mais. Fala, pra que eu vou perder meu tempo? Vai fazer o BO, vai só perder tempo. O boletim, não vai adiantar nada, né? É, só protocolar. Mas vamos voltar à ética, porque eu acho que isso é muito importante. Você não... Porque o Brasil hoje, ele ficou, depois dessa última eleição, ele ficou dividido. É um país dividido hoje. É um país onde ficou aquele negócio meio maniqueísta, o bem ou o mal, eu sou do bem, eu sou do mal, eu sou desse partido, ou sou do outro. E para você fazer uma convenção ética, todo mundo tem que aceitar. Por exemplo, a lei dos fumantes. Sim. A lei dos fumantes é um negócio que tem do Zé Serra lá. O Carioca ficou puto na época. Eu também. Fumava escondido. No supermercado. E hoje eu reconheço que é uma lei... Então, mas peraí. Não é porque eu parei não, já tinha reconhecido. Mas peraí. Naquele momento falou, não vamos mais fumar em lugar fechado. O cara que era fumante abriu mão da individualidade dele pra não fumar em benefício de quem não fuma. Aí ele não fuma mais. Então, eticamente, virou uma lei que hoje é normal. Hoje não precisa nem ter placa, nada, é proibido fumar. Porque isso... o próprio indivíduo, a outra pessoa falou, aqui não pode fumar não. Todo mundo vira polícia. Você já nem fuma mais. É educação. Outro exemplo é o cinto de segurança. Já é automático. Saiu a lei do cinto de segurança, não vou usar esse negócio, tal, não sei o quê. Hoje é automático usar. Como é que se muda isso? Porque o país inteiro, toda a população, né, o povo, tem que aceitar essa regra. Você tem toda Falei a razão. bonito agora, hein, doutor? Falou. Emílio, Falei bonito. E os exemplos são muito bons. E essa questão do fumo e do cinto de segurança são exemplos eloquentes. Mas quando você fala de corrupção, é muito mais complexo. Existem interesses, existem vantagens, existe todo um esquema de poder que existe há muito tempo e que as pessoas se beneficiam dele, né? Se a gente sair aqui do estúdio que estamos e você começar a entrevistar as pessoas aqui na Avenida Paulista e você perguntar, você é a favor ou contra a corrupção? Todos dirão que são contra. Todos. Tudo bem? Sem exceção. Agora, se a gente mudar a pergunta e disser, tem um emprego para você em Brasília, 30 mil por mês, não precisa trabalhar, só abrir a conta bancária, e uma vez por mês você vai lá, assina um relatório. Os mesmos 100% vão dizer que são contrários a isso? Não, porque as pessoas têm a vantagem. Então as pessoas aspiram por esta vantagem. Aí, não fugindo da tua pergunta, como construir esse grande pacto? É extremamente complexo. Você precisa mobilizar a sociedade, você precisa educar as próximas gerações para a ética, para uma existência coletiva, para o respeito ao outro. Você precisa educar de forma humanizada. Você precisa enaltecer a importância da honestidade. Ao lado disso, você precisa mais eficiência punitiva. Por isso eu sou totalmente favorável às 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal. Estou colhendo assinaturas e acho que é um conjunto de medidas importantes para você ter mais rigor punitivo, mas não basta só isso. Nós precisamos diminuir as oportunidades para a prática da corrupção, precisamos educar para a ética, precisamos ter mais transparência. Você veja, Emílio, um exemplo que eu sempre gosto de citar para mostrar a nossa posição em relação ao mundo, né? O Brasil, em 2011, aprovou uma lei de acesso à informação pública. Muita gente, quando ouve isso, até se assusta. Ué, mas informação pública não é algo que todo mundo pode ter? Não é público, né? Mas não é bem assim, né? Você precisa ter uma lei que garante este acesso, tá certo? E esse é um assunto de extrema importância, porque transparência é um instrumento fundamental para o combate à corrupção. Sabe desde quando a Suécia tem uma lei dessas? Desde 1766. Putz, vê se a gente tá atrasado. Aí você começa a pensar... Que estavam picando Tiradentes, a Suécia, tá um mês atrás... pendurando viu, poste. Bola? Um mês atrás... A Suécia é muito chato, doutor. A Suécia desativou 4 presídios por falta de criminosos. Mas também lá A tem Suécia Wi-Fi, foi convidada PlayStation. a sediar Olimpíadas e recusou o convite para construir moradias populares. E se olha o índice de percepção da corrupção, a Suécia está no topo. Mas a Suécia, eles são muito tristes. Ô, povo triste. Eles choram, mano. Nossa, como eles são tristes. Não dá pra Eu prefiro morar aqui. A bagunça brasileira. É melhor o jeitinho brasileiro. Terminando aquela questão, doutor, Emílio. a Suécia é um péssimo exemplo. Terminando aquela questão, Emílio. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar para construir um grande pacto. Essa lei anticorrupção de 2013
que é uma lei importante que pune corrupção de empresas, porque nós já tínhamos instrumentos na lei para punir os corruptos, Código Penal, Lei de Improbidade Administrativa, Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Agora nós temos um instrumento legal para punir a empresa corrupta. Inclusive a empresa pode ser fechada pela prática da corrupção. Ela pode ser impedida de contratar com o poder público. Então você tem efetividade. E além disso, nesta lei, colocou-se algo que o mundo já pratica há bastante tempo, que é a questão da compliance empresarial. O que é isso? Conformidade ética empresarial. Práticas honestas, práticas corretas dentro da empresa. Eu sou favorável à ideia de se trabalhar pela construção de pactos empresariais anticorrupção, para que haja um grande acordo para que as empresas se autocontrolem também e que nós tenhamos um conjunto de regras inibidoras da prática da corrupção. Mas você acha que os empresários vão abrir mão do lucro? Olha, eu acho porque o capitalismo é muito cruel nesse aspecto, né? Porque é verdade. Você acha que, por exemplo, se privatizar tudo, se o Estado ficar pequenininho e cuidar de, que eles falam, né, da segurança, de educação, você acha que acaba a corrupção? Não, Emílio, como eu já disse antes, a corrupção nunca vai acabar. Nós precisamos controlar, né? E é óbvio que eu sempre vou ter um empresário que faz aquele cálculo rasteiro, dizer, não, se eu não der a corrupção, eu fico fora do jogo, eu quero ter o meu lucro, eu não posso demitir os colaboradores, e usa esse tipo de argumentação. Mas eu enxergo um aspecto que eu acho que tem já peso e vai ter cada vez maior, que é o seguinte: as pessoas estão cada vez mais conscientes e elas darão valor cada vez maior às empresas com compromisso com a ética. Portanto, aqueles que vão na direção da integridade empresarial, eles terão vantagem na competição do mercado. E isso poderá ter uma consequência de enfraquecer os desonestos. Já tivemos no passado a questão do consumo consciente, da responsabilidade social. No passado não, que ainda é uma coisa viva, né? Mas já tivemos ondas nesse sentido. Então eu acho que a compliance empresarial pode ser um diferencial que leve as empresas... O que é compliance empresarial? Integridade empresarial. Conjunto de regras inibidoras de fraudes, canais de denúncias. É um conjunto de regras visando a integridade empresarial. Doutor, você está falando aqui da concorrência, certo? Dessa livre concorrência, da coisa honesta. Sim. Mas o próprio capitalismo, vou dar um exemplo aqui bem... Eu me recordo quando garoto, que eu trabalhava numa loja dos meus pais de materiais de construção, um negócio pequeno, de família e tal ali, e surgia um grande do lado, um gigante do lado, a 2 quilômetros da minha loja. E esse gigante, ele quebrou a gente por quê? Porque o preço que eu comprava do fornecedor, ele obtinha muito mais vantagem do que eu. Então ele conseguia um preço final muito bom. Ele dividia em 10 vezes. E esse gigante comeu a gente. Não só eu, como mas isso é capitalismo, Carioca. Sim, mas você tá entendendo o que eu tô querendo dizer ou não? Sim, tô entendendo o que você quer dizer. A justiça também do tudo próprio isso, negócio. Essa questão da roda da economia, então, Carioca, o grande sempre vai vir. Lógico. É bem mas complexo. o conceito do capital é esse, é sempre acumular cada vez mais. Claro, mas ele tá falando aqui... Mas o pequeno tem o cara vai pra armas. política, é pra crescer. Ele pode criar uma empatia com a clientela e ter um serviço diferenciado que garanta a sobrevivência. O pequeno se ferra. Mas o pequeno, a situação do pequeno é difícil. É que o conceito... Que é preço. É preço. Lembra da velhinha? Mas é porque é complexo esse negócio. Porque a justiça é um negócio muito difícil, né? Porque justiça é aquilo que mais se ajusta, né? Aquilo que pode ficar mais justo, mas não é o certo ou o errado, é aquilo que... É interessante você falar isso, porque as pessoas às vezes têm uma percepção de que o tema da corrupção é um tema de justiça que se resolve na justiça. É óbvio que a justiça tem que proteger o cidadão, é óbvio que eu tenho que ter canais de denúncia, é óbvio que eu tenho que ter investigação, processo e punição, não há dúvida disso. Aliás, uma das grandes expectativas da sociedade em relação ao Ministério Público é que seja implacável no combate à corrupção. Não há dúvida disso. Mas o que é importante ter clareza é que o tema da corrupção, ele não é um tema que seja resolvido exclusivamente com a justiça. Justiça também, mas é uma questão de educação, é uma questão de reformatação do Estado e você ter políticas públicas anticorrupção em todos os níveis, transparência, compromisso de educadores, de pais,
Você ter licitações que sejam mais limpas, mais transparentes, concorrências mais equilibradas. Você precisa dissipar práticas antigas e nocivas, como o nepotismo, né? Em que tem aquela coisa de não, mas eu confio mais no meu parente, né? Eu me lembro de um indivíduo acusado de nepotismo, entrevistado um tempo atrás por um repórter, e a resposta dele, sem se abalar, não, mas está no Evangelho de Mateus, primeiros teus, né? Como se isso autorizasse. Foi a culpa na como se isso Bíblia. autorizasse. Não, ele foi buscar uma justificativa na Bíblia. Não, você viu Mas o isso é muito bom, é uma jeitinho, bela defesa. o claro. jeitinho brasileiro é algo realmente que surpreende a Sim. criatividade. Então nós precisamos enfrentar isso e dissipar esse tipo de coisa que, no fundo, é levar vantagem. Mas, doutor, Sim, claro. assim, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil algumas coisas, por exemplo, nossos rios são tudo zoado, cheio de cocô aqui em São Paulo, e aí existe o exemplo, o Rio Sena também era ruim, e era pior do que o Tietê, e hoje o Rio Sena tá maravilhoso, tem gente pescando, tem um monte de bar em volta, então a gente vê que isso foi possível de acontecer. E mesmo assim, o nosso Tietê tá aí todo ainda zoado e existe projeto há 500 anos de arrumar ele. O Japão. Existe algum projeto que se assemelha ao Brasil, do jeito que o Brasil é hoje? Existe algum país que tinha o mesmo nível de corrupção e depois de um projeto parecido com o que o senhor está implementando aqui, houve um resultado visível a curto ou médio prazo? Existe pra gente poder se animar e ver a luz no fim do túnel? Olha, muito boa a sua questão. Primeiro começando pela questão do rio, né? O rio, ele tem um papel social para a comunidade que nem todo mundo tem clareza, né? No passado... Ele é bem escuro. Utilizava-se... as pessoas enxergavam aquele espaço. Você pode jogar o lixo ali, você não tem responsabilidade nenhuma. Joga sofá, joga sofá e televisão no rio. E aí o padrão educacional, cultural, ele vem à tona. Você vê do que as pessoas são capazes de fazer. Então, primeiro ponto da sua questão. Falta consciência, falta responsabilidade em relação a isso. Segundo, os detritos, os resíduos são lançados nos rios de maneira absolutamente irresponsável. Aliás, não é só no Rio. O Rio de Janeiro, que sediará as Olimpíadas, houve uma discussão grave, porque está se medindo a qualidade da água, onde o pessoal não pode fazer caiaque lá as provas aquáticas, você tem um problema seríssimo. Agora, sem ficar só nisso, para não fugir da sua questão e procurando ser mais objetivo, há um bom exemplo a nível internacional que pode ser gerador de otimismo, sim, que é o exemplo da Coreia do Sul. Coreia do Sul, 30 anos atrás, tinha uma situação de corrupção gravíssima, né? E, de uma certa maneira, com traços semelhantes à nossa, né? Houve um investimento maciço, pesado, significativo em educação. Coreia do Sul hoje é um outro país, né? Tudo bem, você tem a questão dos tigres asiáticos, da disciplina, outros valores, outra cultura, etc, etc. Às vezes você não tem o mesmo contexto. Agora vamos para a nossa América do Sul, que é a nossa realidade continental, né? Uruguai e Chile são os dois países em que há o melhor padrão de controle da corrupção no continente. Aliás, o Chile teve um escândalo recentemente que alarmou o povo chileno. Então, estavam se descabelando porque o filho da presidente da República foi surpreendido numa questão de uma doação ilegal de campanha da ordem de 10 milhões de dólares. Isto alarmou o povo chileno, 10 milhões. Aqui nós falamos de bilhões de dólares, né? Ali houve uma doação ilegal e isso, inclusive, pode piorar a posição do Chile na escala da transparência internacional, com certeza. Mas o Chile e o Uruguai têm padrões interessantes e a Colômbia está subindo. Com o quê? Com educação. Então, com governança pública responsável. Mas, doutor, lá é uma paróquia mais fácil, porque é bem menor. Sim, é Chile, o Brasil é um país grande. Claro Uruguai que sim. Claro que sim. O Brasil é um país... O desafio é muito maior que o Brasil é continental. Exatamente. Você tem vários países dentro de um país. Então eu acho que é o padrão de governança, o grau de responsabilidade, a prioridade em relação ao tema da corrupção, a maneira de educar as próximas gerações, de como lidar com a questão da ética. Eu acho que
por aí você tem um bom caminho para as Doutor, coisas como o senhor mudarem. fala bonito, hein, doutor? É doutor, né? É doutor, né? É outro padrão, né? Padrão. Doutor Roberto Liviano está aqui com a gente. Mais uma vez, quem quiser entrar lá no site, nãoaceitocorrupção.com.br, ele é coordenador dessa campanha e é uma campanha do Ministério Público Democrático. A gente vai tocar uma música, mas você pode mandar pergunta que o próximo bloco é seu. Estamos falando sobre corrupção, sobre ética, sobre esse momento que o Brasil está vivendo agora e eu tenho certeza que você está muito preocupado com a toba na mão, achando que tudo vai acabar. Porém, nós não iremos acabar, Não é bem assim porque também. nós temos aqui ao nosso lado o homem que tem o poder de mandar prender o som. E a gente é brother dele. Boa procuração. Prender esses Imagine, trouxa, querido ouvinte, o que é ser um doutor Roberto. Deve ser Você muito dá bom. uma canetada e deixa o cara o resto da vida No chinidró. encarcerado. Deve ser legal. É um poder, é quase um poder divino. Daqui a pouco, por isso que eu sou contra as leis, doutor. Eu sou contra as leis, porque as leis sempre são coercitivas, não é? E sempre tem alguém lá que dá Que a assina a canetada, caneta. dá a canetada e nos coloca no Lasca chão. tudo, é. Daqui a pouquinho a gente volta. Você sabia que a Delavia Pneus é o maior revendedor Pirelli do Brasil e da América Latina? Sabe por quê? Porque a Delavia, com mais de 60 lojas, oferece serviços completos para o seu carro. Porque sempre tem ofertas e promoções imperdíveis. E além de tudo isso, agora também financiamento até 12 vezes. Isso mesmo, agora na Delavia, tudo em 12 vezes. Sempre uma loja pertinho de você. Delavia Pneus. Ligue 2333-3235. Eu repito para você, 2333-3235. Ou acesse delavia.com.br. Muito bem, nós estamos de volta aqui hoje, uma presença elegante, uma presença importante, uma presença poderosa. Doutor Roberto Liviano está aqui com a gente, promotor de justiça. Ele é idealizador e coordenador da campanha Não Aceito Corrupção, é doutor em Direito pela USP, promotor de justiça e tem o site nãoaceitocorrupção.com.br. Falávamos de corrupção, falávamos do Ministério Público, de como os promotores estão agindo nesse caso e nós tocaremos nesse assunto. Mas eu gostaria de lembrar o seguinte, meu querido doutor. Nós, europeus, particularmente nós, suecos, sabemos também que a Suécia conviveu com corrupção. E a primeira coisa que eles fizeram para acabar com a corrupção foi pagar bem o policial, principalmente a polícia e principalmente o Ministério Público, as pessoas que são importantes nesse ponto, que não podem ser corrompidas. Essas não podem ser corrompidas. Então foi a primeira coisa que fizeram lá foi pagar muito bem pro cara ter medo de perder aquele trabalho que ele faz. Isso é importante também. Isso é fundamental, Emílio. Quando você fala em combate à corrupção, como eu estava dizendo, há um conjunto de medidas, um conjunto de preocupações. E uma delas é o fortalecimento das instituições que trabalham com o tema. Você precisa ter gente bem remunerada, você precisa ter infraestrutura para trabalhar, você precisa dar condições materiais para que essas pessoas cumpram o seu papel. Você precisa dar poder de investigação, por isso que o povo mandou muito bem quando foi para a rua e exigiu a derrubada da PEC 37, e o Congresso mandou muito bem quando rejeitou aquela PEC por 430-9. Nessa votação, o Congresso acertou. Por que era essa PEC? Era aquela PEC que proibia o Ministério Público de investigar crimes, né? Pra você ter uma ideia, hoje no mundo só 3 países proíbem: Uganda, Quênia e Indonésia. Nossa. São os 3 únicos, né? E queriam equiparar o Brasil a este conjunto, e ainda bem que esta PEC foi rejeitada. Portanto, é necessário que você tenha as instituições bem estruturadas, com poder de investigação, de forma independente. Nós temos aí uma questão que está em pauta, né? Que é a questão da recondução do Procurador-Geral Rodrigo Janot, né? O Rodrigo Janot, houve uma votação dentro do Ministério Público da União e ele foi o mais votado, tendo uma votação expressiva, o que foi uma demonstração de apoio ao trabalho dele, que vem sendo bem feito. E a Presidente da República o indicou para o Senado e agora o Senado precisa ratificar esta nomeação. Eu falo disso porque, na minha visão, eu acho que o sistema de escolha dos líderes do Ministério Público, ele precisa ser aperfeiçoado, né? Hoje no estado de São Paulo, por exemplo, Emílio, como que funciona?
Há eleições, os promotores votam em até 3 nomes, forma-se uma lista tríplice, né? E essa lista tríplice vai para o governador, e o governador pode escolher qualquer um. Você tem uma ideia? Em tese, você pode ter uma pessoa que não tenha grande prestígio dentro do Ministério Público, esse sujeito se candidata, tem apenas o próprio voto, e o governador pode nomeá-lo, né? Ou seja, o voto do promotor, ele acaba tendo no final pouco peso, porque você tem muito raramente, você tem mais de 3 candidatos. Então aquele que é o mais votado é aquele que tem mais legitimidade com a base, né? Na minha visão, esse sistema precisaria ser aperfeiçoado. Primeiro, dar mais peso ao voto do promotor. De que maneira? Voto uninominal. Ele escolhe quem ele acha que tem as melhores condições de gerir a instituição. Segundo lugar, aqui em São Paulo hoje, não é permitido aos promotores serem candidatos a procurador-geral. Pra você ter uma ideia, só 5 estados do Brasil têm esta proibição. São Paulo, Roraima, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. É necessário abolir essa restrição. Todos podem se candidatar, até porque você tem dirigentes de órgãos importantes que são promotores. Então, só para fechar este raciocínio, eu acho que deveria dar mais peso ao promotor, voto uninominal, e o mais votado é sabatinado pelo Legislativo. Por quê? Porque a sabatina é pública, o povo pode acompanhar, há um debate no Poder Legislativo, e aquele que foi o mais votado é prestigiado e você desconcentra poder. O governador é uma figura que tem legitimidade, óbvio, foi votado, mas ele é fiscalizado pelo Ministério Público. Claro. É melhor você diluir... É independente, é outro poder. Dilui outra o poder na mão do Legislativo. Tipo hoje o Janot, a Dilma tem que sancionar. Então, isso que tá falando? Não, eles fazem... Só que lá a nível federal, Carioca, tem a seguinte questão. Não existe uma eleição obrigatória. Essa consulta é informal. Eu acho que tem que ter eleição formal, voto uninominal e o mais votado é sabatinado. Publicamente, se expondo. Você tem maus parlamentares que são investigados, isso é próprio da democracia, que eles respondam pelos atos. Claro. Mas quando você deixa o legislativo fazer esta aprovação, você tem uma forma mais legítima, mais desconcentrada do exercício do poder, e aí você tem o comando do Ministério Público mais fortalecido, mais legitimado para cumprir os seus papéis. Agora, você vê uma coisa, né? A gente vendo esse processo todo que está acontecendo aqui no Brasil, é muito curioso isso. Você vê, por exemplo, o Sérgio Moro, né? Sim. O Sérgio Moro, hoje em dia, as pessoas com nome... Batem palma. Tem o boneco É do meio cara. como um herói. E é um negócio que, porra, tem juiz aí fazendo o que ele faz o tempo inteiro no Brasil Não inteiro. parece. Muito boa essa pergunta. Pra você ver como é que a gente tá com crise referencial. O Brasil tem carência de referências e de heróis. Historicamente, quem foram nossos heróis? Os atletas. Sim. Né? Ayrton Os atletas, Senna, Pelé. o Ayrton Senna, o Pelé, os grandes jogadores. Você não Ronaldo. tem... Isso mostra que a questão da prevalência do direito, da ética, não é algo fundamental, né? Eu vejo, minha observação de fora, eu acho que o juiz Sérgio Moro se comporta de maneira extremamente adequada. Ele não está em busca de fama, ele está prestando contas daquilo que ele faz. E vejam bem, a Constituição diz que a publicidade é regra. As pessoas que trabalham no segmento público têm que prestar contas ao povo do que elas fizeram. Se o sujeito não presta contas e ele não fala, parece que tem algo estranho escondido, né? O sujeito tem que fazer isso de maneira responsável. E eu não vejo ele em busca de fama. Eu vejo ele com uma atitude correta, declarando aquilo que tem que ser declarado em relação às ações, os membros do Ministério Público Federal idem. Então eu não vejo aí uma ação em busca de fama espetaculosa, não. Eu vejo uma prestação de contas à sociedade. E ele faz um bom trabalho, é corajoso, assim como o Ministério Público Federal, como a Polícia Federal. Eu prego um trabalho de Ministério Público ao lado da polícia. Sem monopólios de poder, com parceria, É o que estão fazendo agora, com né? cooperação. Mas como- é muito curioso, porque eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito mais... ficaram muito decepcionadas nessa última eleição. Por que as pessoas estão assim? Tão carentes. Né? Outro dia eu estava Ficou muito pensando... visível a diferença do discurso e das ações. Eu não acho que foi isso. Eu acho que foi o seguinte. Num determinado momento, os caras falaram o seguinte. Ó, o Lula sempre pregou um cara... que ele falou, o dia que o PT entrar aqui não vai ter mais corrupção, né? Não vai ter mais corrupção. Sim. De jeito nenhum, porque esse partido é um partido Teve a chance. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando o povo colocou o Lula lá, e foi classe média, foi todo mundo, né? Na última votação. Sim. Lá. 2002, Quando 2002. saiu o Fernando Henrique Cardoso. 2002. Ele entrou lá e
ele meio que traiu o discurso da corrupção. Do partido, da ética, moralidade. E aí o que aconteceu? Agora só sobrou o juiz lá. Sim, o Sérgio Porque Moro. a gente vê que todo mundo está envolvido. Os partidos, o Brasil inteiro está Negócio envolvido. geral, nesse negócio. Sobrou o juiz do Paraná. Mas é o que a Então gente... é triste. Mas, É triste, é um retrato triste esse, de você ter um juiz que é o cara. mas ele é uma esperança. Afinal de exatamente. contas, ele Você só também... tem- O Sérgio Moro, ele foi lá, estudou lá Mãos Limpas, aquela operação lá da Itália, que pegou um monte de mafioso. E ele acaba assim... Qual que é a importância da delação premiada? Importantíssima E a delação Dilma que sancionou, premiada, hein? Porque é um instrumento usado no mundo todo. Na verdade, é uma forma de colaboração para as investigações. É da regra do jogo e certos crimes, eles só são esclarecidos com essa colaboração, né? Só que as pessoas têm algumas imagens distorcidas em relação a isso e é bom você fazer essa pergunta, porque, óbvio, a Dilma deu uma declaração muito forte, que repercutiu muito na mídia, que ela disse que ela não acredita em delatores. Em acaguete. Né? Não acredita em delatores. E ela sancionou a lei. É Tá bom, forte essa declaração, mas é importante que quem está nos ouvindo acredita em tenha Papai clareza Noel. sobre o seguinte. A Lei 12.850, que trata das organizações criminosas e das punições, expressamente proíbe que alguém seja condenado exclusivamente com base em delações. Portanto, a delação é puxar o fio da meada. Você tem o delator apresentando as provas, apontando os caminhos da investigação. Em troca, como contrapartida, ele recebe benefícios na pena. E aí, depois disso, quem está colhendo as provas precisa colher a prova de corroboração. Você só pode condenar com prova de corroboração, não só com a delação premiada. Mas fechando aquela tua questão sobre essa decepção geral, a Fundação Getúlio Vargas, periodicamente, ela mede o índice de confiabilidade nas instituições. E nesta medição, o Ministério Público tem tido alta confiabilidade. Ele só está atrás das Forças Armadas, em primeiro lugar com 68%, segundo lugar, Igreja Católica com 57%, em terceiro lugar, o Ministério Público com 45%. O que chama atenção é que os partidos políticos estão na lanterna com 5%. Isso é triste, porque não é possível você imaginar, Emílio, uma democracia sem partidos políticos. Outro dia, num seminário que eu promovi sobre a questão do combate à corrupção, uma pessoa da plateia fez a seguinte pergunta: o que o senhor acha de candidaturas De promotores. desligadas de partidos? Acho ótimo. E eu falei, Não. não posso concordar, porque isso é rasgar os princípios da democracia. a Constituição. Porque senão a pessoa, o lastro programático qual é? A garantia, que nem aquela propaganda antiga da TV, a garantia sou eu. Não é assim que funciona. Você precisa ter um lastro ideológico, principiológico. Então, se o partido político está mal, está ruim, ele precisa ser reestruturado, fiscalizado e resgatado. Se o hospital funciona mal, eu não vou interditar o hospital. Nós precisamos de hospitais. Vamos sanear o hospital. Vamos reformar o hospital para que ele possa cumprir o seu papel social. Agora. O partido político tem um papel social. Mas você não tem pretensões políticas? Porque acaba quem que a gente quer? A gente quer o Joaquim Barbosa como presidente, agora a gente quer o Sérgio Moro. Também a população fica apostando agora no juiz e nessa parte. Você também não pensa desse jeito? Não. O meu vínculo, a minha história é com o Ministério Público. Eu me vejo vocacionado para cumprir esse papel. Sou promotor de justiça há 23 anos aqui em São Paulo. Tenho muito orgulho, muita honra de ser promotor e quero continuar fazendo o meu trabalho dentro do Ministério Público, lutando contra a corrupção e estimulando a produção de políticas anticorrupção, E novos conscientização das valores pessoas, dentro do próprio Ministério, novos incentivando valores, estudantes que chegam, que abrir a passam por- cabeça das pessoas em relação Claro. a isso. Eu acho que esse papel de provocação, de articulação, é extremamente importante. Agora, lógico que é importante você ter bons valores, boas pessoas querendo assumir papéis de comando com compromissos éticos. Carioca tem uma Eu pergunta. tenho uma pergunta, é um pouco complexa, mas... Então faça semana Não, que pouco vem. assim. Melhor não fazer. Manda por e-mail. Essa a gente Mas não vai assim, Vamos me entender. preparar. Eu não vou me recordar o Lá ano vem mais chumbo. precisamente que nós fizemos e decidimos por ser um sistema presidencialista, certo? Acho que deve ter uns 15, 20 anos por aí. 94. Então tem 21 anos. E assim, nós percebemos com esses 21 anos que o nosso sistema presidencialista de coalizão
né? É o que nós estamos vivendo hoje, que é um presidencialismo que ele é igual um imã, ele vai atraindo de acordo com o interesse. Faz acordo. Exatamente. Com o interesse do executivo, onde todos ali que são situação se beneficiam de um sistema que é a União, que é o Brasil. Então, assim, o senhor vê hoje, como do Ministério Público, o Brasil para um caminho parlamentarista? Você acha que hoje seria, para o Brasil, o melhor caminho, o parlamentarismo? Muito bacana a tua pergunta. Eu sou favorável ao sistema parlamentarista. Eu acho que ele nos permitiria uma gestão melhor para o país, melhor para o interesse público. Vou pegar gancho na tua pergunta e dizer que o Brasil precisa de uma reforma política. De verdade. Não é essa que nós vimos aprovada, aí. Que é uma mentira. Que continua voto obrigatório, que continua um monte de coisa. Muitas coisas. Você veja, exemplos mais elementares. Falou-se sobre o fim da reeleição no Executivo. Sim. Certo? Houve essa discussão, tamanho de mandatos. Não foi aprovado? Pois é, a minha posição em relação a isso... Vocês viram alguma discussão sobre o fim da reeleição no Legislativo? Não. Tem deputados que estão lá há 40 anos. Claro. O Brasil é uma república. O que é república? Alternância no poder. Claro. Tem que ter limites ao exercício do poder. Não é possível que o sujeito fique no parlamento eternamente. Tipo talvez Miro Teixeira tá lá, é o decano lá. Há pessoas honestas e bem intencionadas, mas eu costumo dizer, e eu vejo isso dessa maneira, que o enraizamento no poder cria um ambiente propício para a corrupção. Claro. E a reeleição eterna gera esta situação. Gera um sistema, gera condições propícias para o clientelismo, para o nepotismo, e não promove aquilo que é essencial, que é a alternância no poder. Claro. Então eu acho que isso é necessário. Aliás, vou mais além. Eu acho que esse sistema de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do STJ não é um bom sistema. Porque você coloca muito poder na mão do presidente da República. Claro. Eu sou favorável aos mandatos. Eu acho que o ministro tem que ter um mandato de 8 anos, 10 anos. Terminou o mandato, sai e você recicla. E com quarentena. Para que não se use este mandato visando outros interesses. Claro. Na Alemanha você tem Suprema Corte 10 anos de mandato. Por que nós não podemos ter esse tipo de coisa aqui? Tribunais de Contas da União, dos Estados. Mandato. Indicação, o TCU, indicação poder, política. Muito poder. Uma indicação Os próprios política. Fiscalizados. O Renan Calheiros indica 3 caras pro TCU. É um absurdo. Olha, não é razoável. Nós não é aqui, razoável. doutor, eu, Daniel Zuckerman, nós temos um novo projeto, que são os reis de Israel. O que nós precisamos? O que nós precisamos? Duas figuras. Um rei, não é? O rei com o seu poder, e um profeta para falar com Deus. Deus dará todas as diretrizes para o nosso profeta. Nós, com o nosso poder monárquico, cumpriremos. Sim. E o povo trabalha pra gente. Deus no comando e a Torá. Deus no comando. Não, precisa de uma boa, um Talmud bom. A gente faz umas leis boas. Você pega a Torá. Pra ficar perfeito, a vinda do Messias, que salvará todos. Pronto. Vem o Eliel Anavi. E a gente... Inclusive o senhor poderá redigir o nossa Talmud. Você que é da comunidade. Escrever na pedra. Acabou, doutor. A Torá é a base jurídica de muitos ordenamentos no mundo. Lógico. Uma história milenar. Olha, doutor, eu agradeço muito sua presença. Foi muito bacana o programa. Eu vou pedir desculpa. Pô, gostei. Eu vou pedir Chega desculpa. de corrupção. Rapaziada, Vota no Robertão. Então é o seguinte, tem um livro aqui, nãoaceitocorrupção.com.br é o site onde você pode entrar lá e lá tem todas as informações dessa campanha, né? A campanha do Ministério Público. Doutor Roberto, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bacana esse papo. Arrasou. Obrigado. A honra é minha. Vai dormir, Falcão, vai dormir. Tchau. Vai embora. Obrigado. Vamos embora, Bruno. Amanhã tem mais, né, Milhaça? Tem mais. Amanhã estamos de volta. Amanhã vai estar aqui presença do Seu Jorge. Opa! Pretinha, faz tudo pelo nosso Que maravilhoso. Amor, Seu Jorge, amanhã aqui. E na sexta-feira, a banda Metrô. Boa. Banda Metrô? Pô, Christian dos anos 80? Banda Metrô! Vamos chamar uma vocalista, Milhaça? As águas tudo pode mudar. Vamos chamar uma vocalista? Virgínia. Isso. Muito bem. Vamos embora? Ai, Emílio, foi bom o programa hoje. Corrupção, assunto do momento. É muito, muito interessante. Mas você tem carteirinha falsa. Mas já terminou? Terminou! E eles
não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo. Acabou mesmo. Pânico no rádio.